Passando para um segundo exemplo, nós teremos: no estudo de uma nova variedade de bactérias, um cientista estimou que no início das observações havia 500 bactérias. A cada 40 minutos, a quantidade de bactérias parece triplicar. Supondo corretas as observações do cientista, quantas bactérias havia após 4 horas de observações? Então, primeira coisa que nós precisamos perceber, vamos supor que nós não estivéssemos estudando progressão geométrica. Mas no momento em que você lesse que a cada 40 minutos, ou seja, é uma constante aí, a cada 40 minutos, a quantidade de bactérias parece triplicar. Se está triplicando, é porque eu estou sempre somando. O que havia há 40 minutos atrás, agora com 40 minutos passados, eu terei o triplo, ou seja, 3 vezes aquilo que havia há 40 minutos. Então, se eu estou multiplicando por 3, eu estou tendo uma razão aí. A cada elemento da minha sequência vai ser multiplicado por 3. Progressão geométrica. Onde a observação inicial havia 500 bactérias. Então, nós iremos iniciar sempre colocando os dados que ele trouxe na questão. Tirar do enunciado e, principalmente, falando em Enem, nós temos questões com enunciados extensos. Então, se você não filtrar o que é de informação, você não saberá organizar as informações somente na sua mente. Então, para facilitar e agilizar o seu tempo, já vai colocando as informações que você vai lendo. Então, se é 500 bactérias iniciais, eu tenho o meu primeiro termo, o A1, que é 500 bactérias, é o que havia. Se está triplicando a cada 40 minutos, é porque essa determinada sequência ela é crescente. E ela está multiplicando a cada 40 minutos. O que ele quer saber? Vamos botar logo aqui. Se está triplicando, é porque a minha constante é 3. A minha razão é 3. E ele quer saber quantas bactérias havia após 4 horas de observação. Se a cada 40 minutos a quantidade de bactérias triplica, então nós precisamos saber quantos grupos de 40 minutos cabem dentro dessas 4 horas. Nós sabemos que em 1 hora nós temos 60 minutos. Portanto, em 4 horas nós teremos x minutos. E aqui nós fazemos meio pelos extremos. Nós teremos o quê? Que x é igual a 60 vezes 4. Portanto, o nosso x vai ser igual a 240 minutos. Nós temos 240 minutos. Mas quantos 40 minutos tem dentro desses 240? E basta nós dividirmos. 240 dividido por 40. Nós teremos o que aqui? Isso daqui vai ser igual a 6. 6 vezes 40 dá 240, sobrando 0. Portanto, nós sabemos que em 4 horas vai acontecer 6 vezes essa multiplicação de bactérias. Ou seja, 6 vezes elas irão triplicar. Portanto, o elemento que nós queremos descobrir após as 4 horas de observação vai ser o elemento A6, que é justamente depois que ocorrer a 6ª triplicação. E aí aqui é que você deve prestar atenção. Talvez você olhou para essas 4 horas e quis logo colocar a 4. Mas lembre-se que a cada 40 minutos, então você tem que transformar essas 4 horas em minutos e descobrir quantas vezes vai ocorrer essa triplicação em 4 horas, que no caso a gente descobriu aqui que são 6. Então agora nós temos todas as nossas informações para achar quantas bactérias haverá após as 4 horas. Como? A6 vai ser igual ao A1 vezes o Q elevado a N menos 1. O A6, que é o que nós queremos, vai ser igual ao A1. Quem é o A1? 500, que a própria questão traz no enunciado. A minha constante é 3, que ele está triplicando a cada 40 minutos. E o N vai ser 6, que é após a 6ª triplicação, menos 1. Então, o A6 vai ser igual a 500 vezes 3 elevado a 5. Aí agora nós precisamos descobrir quanto é 3 elevado a 5. Nós sabemos que 3 ao quadrado é 9. Então, 3 elevado a 4
vai ser 9 vezes 9, que é 81. Esse 81, agora multiplicado por 3 novamente, eu vou ter 3 elevado a 5. Então, 81 vezes 3 vai dar 243. Então, nós teremos 500 vezes 243. Para multiplicarmos isso, como esses zeros não vão interferir de início na nossa multiplicação, eu vou multiplicar apenas por 5 esse 243. 5 vezes 3 vai dar 15, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Portanto, teremos 1.215. Só que 1.215 é multiplicando apenas os 5 vezes 243. E o que nós faremos agora? Esses dois zeros que nós deixamos de lado, nós iremos acrescentar aqui no final. Portanto, após 4 horas de observações, nós teremos que essas bactérias triplicando a cada 40 minutos, nós teremos 121.500 bactérias. Certo? Então, essa é a resposta. 121.500 bactérias haverá após 4 horas de observação. Nós também podemos, dentro dos termos de uma PG, de uma sequência de progressão geométrica, assim como na progressão aritmética, nós podemos ter a soma da sequência de cada um desses termos. Sabemos que lá na aritmética, a fórmula, nós temos uma determinada fórmula, e aqui na progressão geométrica nós também teremos uma fórmula para somarmos todos os termos dessa progressão geométrica. Mas nós temos duas condições. A primeira delas é quando existe uma PG finita, quando eu tenho uma determinada sequência e essa progressão geométrica ela não é infinita, ela tem uma determinada limitação. Para isso, nós temos uma fórmula, que é essa daqui. O primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Sendo que a razão precisa ser diferente de 1 aqui. Por que diferente de 1? Porque se nós substituirmos o 1 aqui nessa divisão, nós ficaremos no denominador, ou seja, embaixo, na parte de baixo da fração, 1 menos 1, que daria 0. E nós sabemos que a divisão de qualquer número por 0 não dá um número real. Portanto, a razão tem que ser diferente de 1. E aí agora eu queria retornar lá para o exemplo da empresa de pacotes de programas de TV. Lembra lá que a cada mês ela queria dobrar as suas vendas de pacotes de programas de TV? Então, no primeiro mês, teria 25, no segundo 50 e assim sucessivamente. Qual seria a soma, por exemplo, se eu perguntasse para você? Qual seria a soma de todos os pacotes vendidos nos 10 primeiros meses? Aí você iria calcular cada um desses termos. Você iria somar 25, mais 50, mais 100, mais 200, mais 400, mais 800 e assim sucessivamente até o 10º? Certo, você até poderia fazer. Mas se eu pedisse a soma dos 100 primeiros meses? Seria mais complicado, não é? E é para isso que nós utilizamos a fórmula. A soma dos n primeiros termos de uma progressão finita. O que nós iremos fazer? Só substituir na fórmula. Vamos lá? Nós sabemos aí a fórmula. Que a soma dos termos da PG é igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. O que nós teremos? Que a soma de todos os termos vai ser o primeiro termo, que é 25, vezes 1 menos a razão aqui. Nós sabemos que no exemplo ele sempre dobrava, não era isso? Então a razão é 2, elevado a n, que é 10, dividido por 1 menos a razão, que é 2. Resolvendo isso daqui, nós teríamos o quê? 25 vezes 1 menos 2 elevado a 10 é 1028. Dividido por 1 menos 2 dá menos 1. Trazendo aqui para baixo, nós teremos que a soma de todos os termos vai ser 25 vezes 1 menos 1028 dá 1027. Dividido por menos 1. Lembrando, 1 menos 1127 vai ficar menos 1027, já que o 1000 é maior que o 1. Então, preserva o sinal do maior. Assim, nós teremos isso, 25
vezes menos 1027. Fazendo aqui de lado essa multiplicação. 1027 vezes 25. Teremos 5 vezes 7, 35, sobra 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 13, vai 1. 5 vezes 0, 0, com 1. 5 vezes 1, 5. Passo o tracinho aqui embaixo do último número. Agora vamos para o 2. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Agora nós somamos cada um desses termos. Sempre o que está embaixo do outro. 5 mais nada dá 5. 3 mais 4 dá 7. 1 mais 5 dá 6. 5 mais 0 dá 5. E 2, preservo 2. Portanto, a soma dos n primeiros termos, dos 10 primeiros termos, no caso, a venda total, a soma total de pacotes vendidos nos 10 primeiros meses, vai ser esse valor aí. Lembrando que 25 vezes menos 1027 dá menos esse valor aqui que a gente descobriu. Só que quando nós dividirmos por menos 1, esse sinal vai ficar positivo. No caso, o resultado disso vai dar 25.675. Portanto, ao invés de somarmos termos por termos até o décimo, basta aplicarmos essa fórmula e nós descobrimos que a quantidade total de pacotes vendidos foi 25.675. Achamos a resposta. Nós também temos uma segunda situação. Lá na situação anterior, nós vimos a soma dos termos de uma PG finita. Ou seja, nós queríamos, por exemplo, achar a soma total até o décimo. Finito porque era somente até o décimo. Iniciávamos no primeiro termo e íamos até o décimo. Mas existem situações onde nós temos soma dos termos de uma PG infinita. Que no caso, quando a quantidade de termos for infinita, a soma dos termos já será calculada por essa fórmula, diferente lá da outra. Nós teremos o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Sendo que essa razão, uma PG, ela sempre será infinita quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Ou seja, sempre será uma razão entre esses dois termos. Por exemplo, se a razão da nossa progressão geométrica for 2/3, 2/3 está entre menos 1 e 1. Portanto, essa PG será infinita. Nós não teremos um esgotamento. E podemos calcular a soma de todos os termos. Vamos para um exemplo prático disso. Seja um triângulo equilátero de lado 12 centímetros. Triângulo equilátero, lembrando, lá da geometria, é um triângulo que tem todos os lados iguais. Ou seja, todos os lados igual a 12 centímetros. Unindo-se os pontos médios dos lados desse triângulo, obtém-se outro triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios dos lados do último triângulo, construiremos outro triângulo e assim indefinidamente. O que tem? Vou desenhar aqui para vocês entenderem o que ele está falando. Nós temos um triângulo equilátero, certo? Vamos fingir que aqui está todos os lados iguais. Ele disse que cada um desses lados mede 12. 12 e 12. Ele disse que se nós pegarmos o ponto médio de cada um desses lados, e qual é o ponto médio de cada um desses lados? Nós temos esse aqui, temos um ponto médio aqui e o ponto médio aqui, que divide os lados ao meio. Se nós unirmos esses três pontos aqui, nós obteremos um novo triângulo retângulo, um novo triângulo equilátero. Se nós pegarmos novamente o ponto médio de todos esses lados e traçarmos uma reta entre eles, nós teremos outro triângulo, e assim sucessivamente. Você consegue observar que isso vai até o infinito. Mesmo que fique triângulos bem pequenos, que a gente não consiga nem enxergar, mas eles continuarão se dividindo até o infinito, até ficar um triângulo bem pequeno mesmo. E ele quer saber qual é a soma dos perímetros de todos os triângulos assim construídos. O que nós temos aqui? Que o perímetro do triângulo inicial é a soma de todos os lados. Então, nós teremos 3 vezes 12. Se nós pegarmos o anterior, ou o próximo, como foi dividido pelos pontos médios, nós teremos o quê? Que a soma do perímetro será 3 vezes a metade disso, que é 6.
Depois nós teremos que o perímetro do triângulo dentro desse vai ser 3 vezes 3. E assim sucessivamente. Portanto, nós teremos aqui que isso é igual a 36, isso é igual a 18, isso é igual a 9, e assim sucessivamente. Então, nós estamos observando que a cada perímetro calculado do triângulo, nós teremos sempre um triângulo com a metade do perímetro do triângulo anterior. O primeiro nós tínhamos um perímetro de 36, o segundo nós já temos 18, o terceiro 9 e assim sucessivamente. Então o que está acontecendo aqui? Nós estamos multiplicando cada um dos termos por um meio, já que nós estamos dividindo. Então a cada termo seguinte nós estamos multiplicando por um meio o termo anterior, que no caso resulta numa divisão por 2. Assim nós já temos a nossa razão da nossa progressão geométrica, que é um meio. E lembrando lá da condição, um meio está entre menos 1 e 1. Portanto, é uma progressão geométrica infinita. E para calcularmos a soma de todos os perímetros, o que nós fazemos? Usamos a fórmula. Soma de todos os elementos vai ser igual ao primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Nesse caso, a soma dos termos dessa PG infinita vai ser o primeiro termo, que é 36, que nós descobrimos, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio. Assim nós teremos 36 dividido. 1 menos 1 meio vai dar 1 meio. Agora nós temos uma divisão de fração. Divisão de fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se nós temos 1 meio, invertendo fica 2 sobre 1. Portanto, a soma de todos os elementos será 36 vezes 2, que dá 72, dividido por 1. Portanto, essa é a nossa resposta. A soma do perímetro de todos os triângulos será 32. Agora nós iremos para uma questão do Enem, onde caiu progressão geométrica, o conteúdo de progressão geométrica. E o enunciado da questão diz o seguinte: alguns modelos de rádio automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior, a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa. Sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa, nos casos de digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundos gastos por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... E aí estão as alternativas. Vamos agora voltar para o enunciado da questão. Aqui se fala em um código de segurança, que ele é digitado, e todas as vezes que há erro da digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar. Só que ele diz que essa espera ele segue uma determinada sequência. Por quê? Se a pessoa erra a primeira vez, espera 60 segundos para digitar o código novamente. Se ela errar o código de novo, o tempo já dobra. Então o tempo de espera não será mais só 60 segundos, será 120 segundos. Se ela erra uma terceira vez, aí já dobra o valor anterior. Se era 120 segundos, agora vai para 240. E assim sucessivamente. E ele deseja saber se a pessoa errou 4 vezes o código, só acertou o código na 4ª vez. Ele deseja saber quanto tempo foi gasto até do momento em que ela iniciou, digitando o primeiro código, até o momento em que ela conseguiu acertar o código. E ele traz uma informação, diz que para o tempo de digitação é 30 segundos. Então, para descobrirmos o tempo total que a pessoa gastou, nós precisamos saber qual foi o tempo que ela esperou para digitar o código seguinte, ou seja, a soma da progressão dos 60, 120, 240, e somarmos também o tempo que ela utilizou nessas digitações que ela errou e inclusive na que ela acertou. Então nós dividiremos essa questão em 2 partes. A primeira dela, nós precisamos descobrir qual foi o tempo gasto de espera nesse momento em que
o código é digitado errado e ela tem que esperar esse tempo. E a segunda parte da questão será saber quanto tempo foi gasto para a digitação completa. E a resolução, nós saberemos a resposta somando esses dois valores. Dessa forma, nós iniciaremos calculando primeiro a quantidade de tempo que foi gasto em espera de um erro ao outro. Como ela só acertou o código na quarta tentativa, então ocorreram 3 erros de digitação até o momento em que ela acertou. Para isso, nós precisamos calcular a soma dessa progressão geométrica de razão 2. Então, nós já iremos colocar aqui que a razão dessa progressão é 2, porque a cada erro o tempo dobra. E nós temos uma informação que o primeiro tempo, ou seja, o A1, é 60 segundos. Assim sendo, a soma dos 3 primeiros termos dessa progressão geométrica vai ser igual. Aí nós pegamos a fórmula, o primeiro termo, 1 menos q elevado a n, dividido por 1 menos q, que no caso é a razão. Então, a soma dos 3 primeiros termos, ou seja, S3, vai ser igual ao primeiro termo, que é 60 segundos, ou seja, o tempo do primeiro erro, de espera do primeiro erro, 1 menos o q, que é 2, a razão é 2, elevado a n, que no caso é 3, dividido por 1 menos 2. Assim, nós teremos que a soma dos 3 primeiros termos será igual a 60 vezes 1 menos 2 elevado a 3 dá 8. Então, 1 menos 8 dá menos 7, dividido por 1 menos 2, que dá menos 1. Menos 7 por menos 1, menos com menos mais, então nós teremos 60 vezes 7. 60 vezes 7, que no caso, isso vai dar 420. Portanto, o tempo de espera entre um erro e outro, total, a soma desses tempos de espera, vai ser 420 segundos. Preste atenção, no Enem traz muito disso. Você observa que na letra B é 420, esse elemento é um elemento extrator feito para você já marcar, achando que terminou a questão. Mas não. Existe um elemento extra aí. A questão ainda diz que a cada tentativa ela gasta 30 segundos digitando o código. Então, quantas vezes ela chegou a digitar o código? Foram 3 erros e somente na quarta tentativa ela acertou. Portanto, o tempo de digitação total que ela utilizou foi 4 vezes 30, que é igual a 120. Dessa forma, agora nós podemos somar os dois valores. 420, que é o tempo gasto em espera, mais 120, que é o tempo gasto na digitação. Dessa forma, nós teremos 0, 2 mais 2, 4, e 4 mais 1, 5. Portanto, o tempo total gasto por ela nessas tentativas até acertar foi letra C. E assim nós encerramos mais uma aula de progressão geométrica dessa vez, e eu espero você nas próximas aulas. Até a próxima!